Opa, tudo bem? Quer saber como é que é morar fora do Brasil? Alugar um quarto, não um apartamento. Você mora em um quarto mesmo. Morar com pessoas de outras nacionalidades, seja russo, espanhol, Várias pessoas. francês. Confira no vídeo a seguir. Tudo bem? Sou o Luiz Eloy do canal Blogueirinhos. Como Eu sou a vocês estão? Patrícia. Hoje a gente vai falar sobre os quartos que a gente morou já. Dobre. Patrícia tá conhecendo, dá um oi. As coisas boas, as coisas ruins. Um dos maiores desafios de você migrar para outro país são os quartos, as moradias. Tem quarto que a gente só tem uma chave. Feio. Quando você precisa compartilhar um apartamento, uma casa, seja o que for, com outras pessoas diferentes. Aqui é muito diferente, não é normal que nem no Brasil você vai alugar, você vai pra praia e você aluga um apartamento pra ficar 15 dias. Aqui não, aqui geralmente eles vêm de outros países e alugam um quarto pra você, pra morar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a parte boa, os quartos que a gente aluga ali, mercados próximos, como o Mercadona, que é um mercado muito barato. Às vezes tem sala com TV, essas coisas, mas muitos não teve. A maioria que a gente morou não teve. O único que tem isso é agora, onde a gente está morando. Bem, vamos relatar para vocês as nossas experiências aqui na Espanha. Mais precisamente na segunda maior cidade da Espanha, que é Barcelona, a cidade que a gente já está quase 1 ano morando. Então, o primeiro a gente conseguiu, a gente ficou em hotel, hostel, quando chegou aqui, ficou em Airbnb, depois a gente encontrou um quarto, que foi em Badalona. Nosso primeiro quarto, Badalona é considerado um lugar longe aqui, digamos. Quase como uma segunda cidade. Seria como Curitiba e as suas regiões metropolitanas, assim, sabe? Então, e daí a gente já tinha procurado muito, tinha olhado vários, nada tinha dado certo, como vocês viram aí no segundo vídeo do canal. Daí a gente foi ver e daí ela pediu pra gente deixar um tanto de dinheiro pra dizer que a gente ia ficar mesmo, né? E a gente, tava com medo de não encontrar mais nada, a gente deixou. Quantos que a gente deixou mesmo, amor? A gente deixou 100 euros. 100 euros. Para fazer a reserva do quarto, no caso. Porque são muitas pessoas que vão lá e visitam o quarto para tentar alugar. Aqui um quarto, quando você coloca para alugar, são dezenas de pessoas que estão procurando. Então você precisa reservar assim que você decidir ficar, você tem que reservar, senão você perde o quarto, entende? Você tem que procurar outro. E para procurar um quarto aqui para casal é muito difícil. Então a gente deixou 100 euros e foi a primeira vez. A gente não estava acostumado do Brasil a deixar dinheiro ou reservar quarto. No Brasil não é comum esse negócio de reservar quarto e alugar quarto, entende? Aqui sim, aqui é muito comum. Então a gente deixou os 100 euros para segurar o quarto, porque a gente já estava dias procurando o quarto e não tinha achado nada. E esse foi a oportunidade de a gente alugar alguma coisa para ficar. A gente estava no Airbnb e a nossa reserva do Airbnb já estava acabando. Ia faltar 2 dias para acabar. Então a gente não pensou 2 vezes e reservou, colocou os 100 euros, mas... Então, foi daí no domingo, isso foi no sábado, de manhã. No domingo a gente ficou, meu Deus. Daí a gente tinha um mercado perto do Airbnb que a gente tava e era um brasileiro lá. Daí a gente contou que a gente foi visitar no Badalona, ele falou, nossa, Badalona. Daí a gente falou que deixou 100 euros, ele falou, meu Deus, 100 euros. E o pessoal dá muito cano aqui, vocês são loucos. Daí a gente ficou morrendo de medo. Daí a gente falou, meu Deus, o que a gente fez? Como a casa tava uma bagunça, parecia que ela tava empacotando os móveis pra ir embora, sabe? A gente falou, meu Deus, será que ela pegou nossos 100 euros e vai embora?
e a gente não sabia o que fazer. Daí a gente falou, vamos tentar conversar com ela um pouco Nossa. no WhatsApp pra ver o que ela diz. E nisso a gente conversou, ela não respondeu. Eu falei, meu Deus, perdemos 100 euros, amanhã não, é nosso dia de se mudar, a gente não tem pra onde ir. Daí a gente ligou, ela falou, não gente, tá tudo tranquilo. Ah, um detalhe, ela falou que não podia entrar no próximo dia, só que ela ia pintar. Então isso aumentou muito o nosso medo, entende? De a gente ter perdido aqueles 100 euros que a gente tinha dado. 100 euros naquela época tava quase 450 reais, então era dinheiro pra caramba. Mas aí... Então, daí a gente ligou, falou com ela, não, tranquilo, amanhã vocês podem entrar a hora que vocês quiserem. Daí a gente combinou de entrar às 10 da manhã, eu acho, algo assim. Daí a gente ficou mais tranquilo, foi dormir, graças a Deus, porque a gente, já pensou, perder? Além de não ter quarto pra ficar, tinha perdido 100 euros ainda. A gente tem um vídeo que a gente gravou na época, a gente tava fazendo café da manhã e aparece a dona da casa e o seu filho. Eles eram da Ucrânia, perto da Rússia. Ucrânia. Eram basicamente russos, né? Eles também não falavam espanhol perfeito, não. Não, tinha aquele Não. sotaque russo, assim, Imagina puxadão. a gente não falava nada de espanhol quase. Coitados, eles Eles devem ter sofreram com a sofrido. gente, hein? Imagina. Confira o vídeo aí. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com a minha linda Patrícia, que acabou de acordar. Olha o chá. Fazendo ovinhos. E descobrimos como fazer o café. Ele é nosso parceiro de casa. Ele. Ela é a nossa anfitriã. Tá lá. Lembra daquele negocinho italiano? Ó. Descobrimos como fazer. Então, o lado bom do quarto da Badalona. O quarto tinha um guarda-roupa bem grande, era espaçoso, morava só ela e o filho dela, então era pouca gente na casa, era legal. E sem falar que todas elas tinham academia perto. E das experiências que nós tivemos lá, tipo, bem, quando a gente chegou, ela pediu a nossa documentação. Ficou um pouco com medo de dar a nossa documentação para uma pessoa desconhecida, que a gente nem sabia quem era. Mas nisso, quando ela pediu de novo, quando a gente já estava no apartamento dela, a gente pediu que a gente daria a documentação, mas a gente precisava do empadronamento. Aí, família, estamos indo fazer nosso empadronamento, né, amor? Ele lá é o nosso anfitrião que vai aqui em Barcelona. O empadronamento é você marca, você agenda na prefeitura do distrito que você está, e a pessoa, a dona do apartamento, a pessoa que fez o aluguel do apartamento, vai lá com você e diz que você está lá morando, entende? Isso é muito importante para quem vem para cá. E a gente conseguiu, daí ela falou, não, beleza, então empadronar não precisava nem da cópia de documentação. Daí estava empadronado, isso já era suficiente para eles, entende? Que é uma segurança para saber quem é que está morando com eles, né? Que você aluga o teu quarto para receber estranhos na sua casa, então você vai querer pelo menos uma identificação. E essa não foi a primeira vez que foi pedido pra gente. Outra coisa de Badalona... A parte ruim era que era longe, bem longe. Sim. Era meia hora de metrô do centro, digamos, em Barcelona. Tinha algumas partes em especial que era um pouco sujo, era bem tipo meio favelão, assim, sabe? Mas não era todo lugar. Tinha uma praia nudista lá, a gente foi, tinha um monte de gente peladona lá. O quarto dela era do lado nosso, assim, era de porta com porta. A gente ficava... No começo a gente ficava com medo de fazer barulho, de falar alguma coisa, sabe, mais alto e acordar, ela incomodar, mas ela nunca incomodou, então ela foi muito legal. Acabou saindo de lá, por quê? Ela veio conversar com a gente. Como a gente era o primeiro mês aqui, a gente estava procurando emprego. Nenhum dos dois trabalhava. A gente fazia o quê? Fazia academia e ficava em casa e procurava emprego. Então a gente ficava bastante em casa. Ela veio conversar com a gente, como a gente ficava muito em casa, ela queria aumentar o valor do aluguel. Daí, nisso a gente falou, nossa, se ela quer aumentar o valor do aluguel, vamos dar uma olhada em outros quartos, né? Pra ver se a gente encontra então mais perto. Porque se a gente vai pagar 450 aqui, a gente pode pagar 450 mais pro centro. E foi isso que a gente fez. Daí foi nisso que apareceu a brasileira, que a gente morou o segundo mês. Olha lá o que tem aqui. Amor, por que nossas coisas estão ali? Conte-me. Porque nós estamos se mudando. É, né? Sim. Estamos nos mudando, galera. Logo, logo
quarto novo, vida nova, centro. A brasileira era 500 euros, mas ela falou que ia ajudar a gente a conseguir emprego, como a gente falou. A Patrícia relatou, se você não conferiu o vídeo de como a Patrícia conseguiu o primeiro trabalho dela aqui na Espanha, aqui em Barcelona especificamente, ela relata lá como conseguiu e foi indo para esse quarto dessa brasileira que a gente conseguiu o primeiro trabalho dela. E foi o que salvou a gente e conseguiu ficar um ano aqui. A gente quase voltou no primeiro mês, porque a passagem que a gente tinha marcado era ir de volta. Então, a passagem da volta estava disponível ainda no primeiro mês. A gente não conseguiu um emprego. E a gente viu que estava muito difícil procurar emprego. Tipo, sim. Difícil não. Em um mês, que é um lugar que você não conhece ninguém, a gente não conhecia ninguém. Não fala direito idioma. Não fala direito idioma. Não é que tava difícil, é que não é fácil mesmo. Não. Então, mas a gente falou, não, vamos ficar mesmo, vamos se arriscar e foda-se, já que já viemos, aqui. tá ligado? Vamos embora pra frente, não vamos desanimar. E foi o que deu, daí a gente foi pra brasileira e aconteceu tudo que a gente relatou lá no vídeo, tá? Bom, aí fomos pro quarto da brasileira. O quarto era pequeno, era minúsculo, né? O quarto a gente chegou lá, era disponível. Era um beliche e do lado do beliche tinha um armário pequeno que ia até o teto, mas ele era bem estreito, né? E do outro lado tinha uma geladeira e em cima da geladeira tinha um frigobar, só que um frigobar que não funcionava. E o quarto era minúsculo e acumulava muita coisa. Tinha geladeira no quarto, tinha uma estante, tinha um guarda-roupa e uma beliche. Então, além de ser pequeno, era empilhado de coisa. A casa era enorme, era muito grande. A casa era gigante, tinha vários quartos. Tinha vários quartos. Eu até brinquei quando eu cheguei na casa, até que a brasileira não gostou muito, né? Porque eu pensei que era um hostel antes, né? Porque tinha beliche, tinha tipo vários quartinhos assim. Mas então, a parte ruim era isso, que era minúsculo. Comer no quarto, né? Basicamente. A cozinha você não podia usar depois das 11 da noite. Então tinha bastante regras. Bastante regra. Uma parte era boa, porque era um lugar mais limpo, as pessoas respeitavam entre barulho e coisa. Sim. E a história do beliche é o seguinte, quando na primeira noite, quando a gente foi dormir, eu escolhi o beliche de cima, a Patrícia ficou no de baixo. Mas quando a gente começou a dormir, a gente começou a sentir falta um do outro e eu acabei indo pro beliche de baixo. A gente dormiu na cama de solteiro do beliche juntinho, os dois. A gente só dormiu na cama de baixo, a gente não conseguiu dormir separado, né, amor? Não, a gente dormiu na cama de solteiro, os dois desse tamanhinho na cama de solteiro. Mas era bem melhor do que dormir sozinho em cima, um em cada cama. Outro ponto muito negativo que tinha que comer na cama. Você abria uma mesa, era tão estreito que você abria uma mesa, você tinha que sentar na cama para poder comer, seja almoço, jantar, café da manhã, né? Tudo. Isso. Tinha que guardar comida no quarto, tinha que guardar as louças no quarto. Pra nós foi bem ruim. Pra nós, a gente, além de não estar acostumado com isso, era uma parte muito ruim, né? Exatamente. Veja um vídeo aí que a gente gravou na época que a gente estava lá. Mostra um pouco do quarto para vocês. Confere aí. Esse é meu amor. E essa é... Não, essa não é a nossa geladeira. Essa é a nossa geladeira. Fica dentro do nosso quarto. A gente dorme aqui os dois. É uma beliche, mas aqui a gente deixa as bagunças, as malas, as coisas. Outra mala, ali as roupas. Aqui tem uma janelinha que dá pra onde a gente estende as roupas. Ali, ó. Lá é o vizinho. E aqui é onde a gente come. Então, coisas boas. Então, não era suja, não tinha barulho dos vizinhos do quarto. A não ser um casal. Que no primeiro mês a gente ficou um mês lá. Um casal fez um escândalo lá, começou a brigar, batia a porta. E daí, depois de madrugada, a dona no outro dia veio contar pra nós ainda que o guarda veio chamar ela, que eles estavam transando na escada. Na escada que dá acesso ao apartamento ali, onde todo mundo passa, tá ligado? Eles brigaram a noite inteira, ela foi embora, daí depois eles se encontraram. A mulher era uma stripper. Parte legal, Rambla, era na Rambla, tipo, saía, era na quadra 50 metros da Rambla. Na quadra da Rambla, a gente saía, tava ali, todos os turistas, uma loucura, perto do bairro gótico, já tá cheio de gente, então isso um pouco cansa. O que eu achei legal é que você saía na Rambla, como é sempre muito cheio de turista aqui em Barcelona, você escuta idiomas de vários tipos de idioma, francês, italiano, inglês, chinês, japonês, ou seja, você tem uma gama cultural enorme ali. A parte ruim também é que era tudo muito caro ali, tipo, pra comer fora. Não tinha muito mercado perto, tinha um Carrefour que era... Pega turista, né? E a vantagem de morar perto é isso, você pega esse carrinho,
e vai pra casa, uma quadrinha só. Mas tinha a parte boa também que eu ia trabalhando, caminhando. Era pertinho o Era trabalho perto. dela. Ah, e era perto também da dançava de gogoboy, né? É, Perto do meu trabalho também. E perto do trabalho do Luiz, então a gente não gastava com metrô, Sim, isso era bom. sim. Se o quarto não fosse tão pequeno, não fosse tão caro, a gente teria ficado lá. E daí tava chegando o verão, a gente pensou que era muito abafado, que a gente não ia conseguir ficar lá, passar o verão lá. Exatamente. Bem, confira aí um vídeo que eu fiz na época que a gente morava lá, mostrando ali o ao redor de onde a gente morava. E aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês o caminho que eu faço pra ir até a academia. Geralmente eu vou por fora, mas aqui por dentro também dá. Dá mesmo caminho. Sempre muito turista, né? Do lado da Rambla. Hoje tá um dia chuvoso, nublado, frio. E a previsão é ficar assim a semana inteira. Aqui é o bairro Gótico, um dos bairros antigos da cidade, é um bairro medieval. O tempo da espada do escudo. Opa! O cara quase caiu nesses negócios aqui, ó. Essa é a Rambla. Ela começa ali, um pouquinho no final, no começo ali, vai até lá ao final, na Praça Catalunha. Sempre tem um monte de turista aqui, um monte de paquistanês. Tem um artista fazendo seu trabalhinho, ganhando dinheirinho. Tem mais um que faz caricatura, fazendo celular ali para se concentrar. Vem esperando cliente, as criancinhas sendo pintadas, cabelo de Pokémon. Mais um artista e é isso. Vai fazer uma coisa diferente ali. Catalunha. E é nóis. Nós na Rambla, dia chuvoso. Próximo. Próximo lugar. Bem, daí ela ofereceu um quarto maior, que era de frente pra rua ali que a gente morava. E só que ela tava querendo alugar por 550 euros. O que pra gente estourava muito o orçamento. 550 euros pra nós é muito dinheiro aqui. 550 euros é quase 3 mil reais, né? 2.500. E na época a gente tava vivendo com o dinheiro que a gente trouxe do Brasil, então a gente não tava ganhando em euro. A gente convertia, né? A gente convertia, a gente pagava como se fosse em real. Então pra nós saía quase 3 mil um quarto pra ficar um mês. Aí fomos atrás de outro quarto, toda aquele dor de cabeça de encontrar outro quarto, que sempre que você precisar encontrar um quarto aqui, vai casal. ser uma dor de cabeça, principalmente para casal. E fomos procurando, daí a gente ia lá, a pessoa não queria fiança ou queria outra coisa, daí a gente foi visitar um. A gente foi na sexta olhar e foi assim, daí a gente conversou tudo, olhou, pra gente a gente gostou até, mas daí o que tinha? Tinha fiança. Daí o Luiz conversou com ele. A gente deixou sem fiança, a gente acabou mudando. Isso foi no último dia, assim. Tipo, no último dia a gente podia ficar na brasileira, no outro dia tinha que pagar já pra você poder ficar mais um mês. E foi uma sorte, não sei se foi coisa de Deus, mas foi algo assim muito inesperado. Encontrar algo no último dia, entende? É um pouco mais afastada do centro de Barcelona, mas ainda assim é um dos bairros, um dos distritos. Uma das coisas engraçadas lá é que tinha 2 colombianos quando a gente chegou, que morava no quarto ao lado. Eram 2 quartos e o quarto principal que era a pessoa que alugou pra nós, o casal nosso. Que ela era russa e ele era boliviano. E ela era daquela religião de paquistanês, como é que é o nome da religião? Usa aquelas burcas e tal. Ah, você deve saber. Quando eu lembrar o nome, eu coloco aí na tela pra vocês, beleza? E daí ela fazia aquelas orações lá toda hora, na hora certa. 5 vezes por dia, eu acho. Quando nós chegamos, ela estava no Ramadã, que era 30 dias que ela tinha que fazer só boas ações, casal, fazer jejum, começou às 9 da noite, algo assim, né?
E daí, beleza. Essa era a parte boa. Na primeira semana, a dupla de boliviano lá fazia muito barulho, ria muito alto à noite. Daí, um dia eu me estressei. Outro dia conversamos com ele, falamos, não, a gente trabalha de dia, é difícil se vocês fazerem barulho de madrugada. Daí eles conversaram com a gente super de boa. Não, daí tá tudo boa. Outro dia fizeram até arroz doce, deram pra gente, bem gente boa. Eles até estavam saindo do apartamento, estavam procurando algo mais perto do emprego deles, né? Porque aqui se você morar perto do teu trabalho, que as coisas não são longe, as coisas são perto, não é que nem no Brasil, aqui as coisas são muito perto. Sem dizer que quando a gente compartilha quartos aqui, a gente tem que também limpar as áreas comuns, como é banheiro, sala e corredor. E eu tô esfregando o banheiro hoje aqui, ó. A não ser, é claro, que você tenha pago uma pessoa que limpe, mas aí fica mais caro, não sei o que compensa. A parte ruim... Essa parte é bem ruim, galera, bem ruim. Então era um casal mais ou menos idosos. Então, o homem, ele... Na verdade foi quase um assédio. Nas primeiras vezes, ele tentou... Se resbalar em você, né? Tentou quando a cozinha era pequena. A cozinha era bem pequena. Daí toda vez que eu tava cozinhando, ele ia lá e tentava se espremer contra mim, sabe? Toda vez que eu ia cozinhar, ele ia na cozinha e tentava pegar alguma coisa e tentava me encoxar. Eu comecei, nos primeiros dias eu não levei por mal. Eu falei, não, a cozinha é pequena, não é isso. Depois eu comecei a perceber que era toda vez que eu ia fazer café da manhã, almoço ou janta, ele ia na cozinha e tentava. Daí eu conversei com o Luiz e a gente falou, não vamos fazer escândalo, vamos brigar, tá? Vamos dar um jeito, não precisa disso. Daí eu percebi, toda vez, quando ele queria entrar na cozinha, eu falava só um momento e eu saía. Então quando ele queria entrar na cozinha, eu saía. Ou quando o Luiz percebia que ele estava vindo, o Luiz vinha. Daí ele não fazia. Também tinha a parte, daí o banheiro dava de frente para a cozinha, ele abria a porta do banheiro, desligava a luz e ficava me olhando. Ali no banheiro que dava acesso à cozinha. Tipo, essa era uma parte meio constrangedora. Começou a olhar que cara feia, a gente começou a dar de entender que a gente não tava gostando. Então, que daí ele até foi... porque eu também não podia brigar com ele, porque ele era um senhor de idade, entende, galera? Que daí ele foi parando, então ele foi... Eu acho que ele foi ficando com vergonha, porque... Entende? A gente não fez escândalo, não brigou. Ele parou de fazer... Sim, parou. Começou a respeitar. Começou a respeitar, porque a gente se impôs respeito. A gente não brigou, mas impôs respeito. Sim. Uma coisa ruim que aconteceu também foi que o Luiz estava no quarto assistindo. Ela entrou e apagou a luz, né, amor? Sim. O Luiz estava no quarto assistindo, com a luz ligada. A gente deixou a luz, porque a luz do quarto era muito fraca. Era muito fraquinha, eles colocam uma luz, tipo, que mal dá pra enxergar. E dela entrou e apagou a luz do quarto. A gente ficou muito bravo com o Luiz lá dentro. E daí outra coisa que também aconteceu, daí na cozinha, tinha umas louças que a gente podia usar, ela mostrou tudo pra gente, o que a gente podia usar, o que não podia. O que era dela, o que era nosso. Daí, certo dia, eu acho que eu usei ela chegou, eu tava usando uma faca, ela veio e começou a gritar. Eu já falei que você não pode usar isso. Essas coisas é minha. Gritou comigo, sim, feio. Como ela falou, que ela tinha... Há coisas que eram deles, que só eles usavam. E há coisas que eram separadas para as pessoas que alugavam um quarto, entende? Mas não era Mas era meio misturado, entende? Às vezes tava num pote que era nosso, às vezes tava num pote que era dela. E como tinha mais gente que mexia, às vezes tava misturado. Eu não fiz por mexer nas coisas deles, eu fiz porque eu não sabia mesmo, eu acho. Sim. E daí ela chegou gritando, fez um escândalo. Ela gritou feio com a Patrícia. E na hora eu fiquei sem reação, o que me deu mais raiva. Você ficou incrédula, né? É que eu não retruquei, eu fiquei sem reação, depois eu fiquei com muita raiva, chorei de muita raiva, porque ela não precisava ter feito aquilo, ela podia ter conversado, né? Mas eu acho que ela tava num dia ruim, e daí a gente ficou muito bravo com essa situação também, e daí tudo desmoronou, daí a gente não quis mais ficar muito aí também. Sim, daí depois que aconteceu isso, o negócio da lâmpada, o negócio do que ela gritou com a Patrícia, a gente foi conversar com eles, né? Falando que, poxa, a gente tava querendo ficar ali, mas que a situação tava ficando complicada, né? A gente conversou com eles. Sim. E... Bem, mas depois daí os piás saíram, os colombianos, e vieram um casal mais idoso, assim. Bem gente boa. Muito gente boa. Uhum. Eles eram um catalão, que é
essa região aqui onde Barcelona fica, né? A Catalunha, então eles eram catalão. Era muito legal, ele era muito amigo, né, mano? Nossa, ele dava um monte de comida pra gente, né? Sim. Que ele ganhava no trabalho dele. Ele era muito gente boa, sempre chamava, batia no nosso quarto pra conversar. Eles fumavam pra caramba, assim, eles fumavam no banheiro, fumavam no quarto, tipo, eu acho que a dona da casa lá não gostava muito, porque eles não gostavam eles não gostam de cigarro, eles não tomam bebida alcoólica, tipo, a religião deles é bem firme, né? Sim. E eles fumavam direto, Mas teve direto, umas direto. partes boas, eles fizeram uns jantares de aniversário, fez comida típica, terneira com... Não é terneira, era o quê? Ai, não lembro. Aquele Depois a gente vê e marca. Tá bom. Fez comida típica da Rússia pra gente. Foi legal, é. Foi legal. 2 vezes eles fizeram comida e deram pra gente, assim. Tinha as partes boas, claro. A gente conversava um pouco com eles. Mas teve umas coisas ruins também. Teve. A gente ficou o verão inteiro lá. A gente ficou o mês de Verão, primavera e o verão inteiro. Era muito perto da praia, a gente gostou muito. A praia era perto. 4 quadras. Essa era a melhor coisa. Então a gente foi. Essa foi a parte Teve boa um do quarto. teve um dia que acabou a luz no quarto e apagou a luz no bairro inteiro. E como a gente tá num lugar onde já teve ataque terrorista na Rama, teve ataque terrorista em metrô, teve atentado já, teve gente tentando entrar com arma na Sagrada Família, a gente achou que podia ser alguma coisa, né? A gente ficou com medo. Daí a gente pegou a nossa câmera e saiu pra filmar nesse dia. Galera, caiu energia o dia inteiro. Estou vendo ver o que aconteceu. Vamos roubar o quê? Nossos iogurtes, tá bom? Tudo escuro. Sinistra. Olha só. A única pessoa que está brilhante aqui. Ui, tem um. Aqui. E as crianças estão brincando, tô nem aí. Meu, é sinistro, mas tudo tá. No. Ó, não há luz. O bairro inteiro, né? Nesse bairro que você veio teve um atentado também, né? Porque onde a gente está aqui é perto do Hotel Hilton. Sim, eu ia pra academia de a pé todo dia, no verão, que a minha academia ficava na frente da praia. Então eu ia de a pé, já fazia aeróbico, e num desses dias eu tava passando na frente do Hilton. O Hilton vocês conhecem, um hotel 5 estrelas, muito famoso no mundo inteiro. E eu percebi uma movimentação estranha. Tinha um carro branco super chique, assim, lá ao longe. E de repente chega a polícia, mas não chega 2, 3 carros de polícia, chega a polícia, chega a SWAT, chega motos da polícia, assim, movimentação de várias pessoas. Será interessante se vão saber o que é isso que está passando. Eu descobri que foi um atentado de sequestro de uma pessoa muito rica que se hospedou no Hilton. As pessoas tentaram sequestrar a mulher que estava no carro branco. Então, foi bem tenso essa hora, assim. Eu filmei um pouquinho, mas eu não quis filmar muito pra não chamar atenção, né? E daí a gente resolveu sair desse quarto também. Mas não é porque o quarto era ruim, não era nada por isso. É porque, como a gente falou, a gente quer conhecer muitos bairros, a gente quer conviver com várias pessoas, A gente queria ficar, na verdade, na casa de pessoas que falavam espanhol, principalmente, porque a gente precisa se adaptar mais com a língua. Exatamente. Então a gente falou que a gente não ia ficar se mudando porque não gostava dos quartos, a gente ia se mudar um pouco mais para conhecer pessoas novas, porque sempre é oportunidade, pessoas novas podem dar oportunidade pra gente. Coisa incrível que aconteceu quando a gente encontrou outro quarto, que era perto da Sagrada Família. Foi um casal de portugueses, conheceu o quarto que a gente estava para alugar, né? Que eles estavam alugando o quarto e tudo. E de repente, do nada, o homem me oferece para levar. Ele tinha uma furgoneta, era tipo um furgão, assim, né? Não, furgão não, É uma Kombi. Ducato. É uma Ducato no Brasil. É, uma Ducato, isso. E de repente, do nada, assim, ele se oferece para levar as coisas pra gente, assim, pra fazer a mudança, né? Mudança que seria malas e
coisas pequenas, né? Claro, a gente vai tendo cada vez mais coisa, vai tendo ventilador, É, de ventilador grande, cobertor, tipo, então verão, cada vez vai é. aumentando as nossas malas. E de repente a gente até ficou um pouco desconfiado no começo. A gente assim. falou, nossa, por que será que ele vai roubar nossas coisas? Que ninguém faz nada de graça aqui, porque aqui Não, ninguém aqui faz nada de graça, que é bem nada. complicado. Mas daí ele me deu o número do WhatsApp, claro, ele fez uma pergunta do quarto, como é que era. Daí ele falou que a pessoa tinha alugado tava querendo alugar por quase 100 euros a mais o quarto pra eles, né? Ele achou uma exploração por parte do casal lá e tudo. Daí ele falou assim, não, mas eu ainda quero ajudar vocês, não se preocupe, não foi mentira não. Aí a gente marcou o dia que a gente ia sair, ele falou, não, eu tô indo. E fez a mudança pra nós, levou... De graça, gente, não quis De cobrar graça, nada. levou tudo pra gente. A gente ia se matar de levar as coisas pro metrô. A gente nem tem que conhecia. pagar um táxi, que é quase 20 euros que você paga um táxi aqui, A entende? gente não acreditou, sinceramente, Sim, existem pessoas boas no mundo. Né? existe que teve, aqui a gente teve a sorte, na verdade a gente teve sorte até agora, a gente encontrou muitas pessoas. Oi pessoal, se gostaram deixe seu joinha aí que a gente vai fazer um segundo vídeo, falar sobre quartos que a gente morou. Pessoal, deixa um joinha e compartilha o vídeo, tá? Que ajuda bastante o canal, a gente vai relatar toda a nossa vida aqui na Espanha, em Barcelona. Obrigado por assistir, muito obrigado mesmo e até a próxima. Valeu!